Olá, muito bom tê-la conosco aqui no podcast Carreiras, hoje para falar de advocacia corporativa com um grande profissional do setor. Olha só, ex-aluno da Direito de São Bernardo, da turma de 1999. Aliás, a minha turma, nos formamos juntos, estudamos na mesma sala. Então, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, porque eu tenho um carinho muito grande, um grande amigo de vida, né? E que vai levar até você histórias, várias passagens profissionais interessantes que poderão servir de exemplo, que poderão servir de elementos para que você reflita e projete o necessário à formação dos melhores caminhos para a sua carreira. Estou falando do professor Eduardo Abucarubi Gasparotto, advogado no setor corporativo há muito tempo, superintendente do Banco BV, mestre em Direito pela FGV e formado na Direito de São Bernardo. Faço questão de repetir isso, Eduardo. Muito bom tê-lo conosco, querido. Muito prazer. Estou muito feliz aqui em estar contigo, meu colega de classe e hoje professor dessa tão renomada faculdade. Muito obrigado. Eu quero começar falando do seguinte com você. Uma série de perguntas que as respostas quase todas eu conheço, mas eu quero dividir com a nossa audiência. Primeira pergunta é a básica de todos os episódios do Carreiras. Como que você chegou ao direito? Por que o direito? Por que a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo? O começo dessa história toda. Eu primeiramente me formei em eletrotécnica. Fui na área de exatas e percebi que não tinha jeito nenhum para essa área. E aí, eu gostava muito da área de humanas, muito da leitura e eu vi que o direito era a minha vocação. Fiz o cursinho e constatei que a melhor faculdade da região, uma das melhores faculdades do país era São Bernardo. E era muito conceituado no segmento empresarial a área que eu queria seguir. E aí eu optei pela São Bernardo. E durante a faculdade você já encaminhou essa tua pretensão da advocacia corporativa de um modo interessante. Eu lembro da sua busca por estágios. Já era focada, né? Exatamente. Eu entrei já no meu primeiro dia, no primeiro dia que eu comecei a estudar, já entrei focado nisso. Me especializando, estudando em direito tributário, contratos e buscando estágios justamente nessa área. Entrei meu primeiro estágio foi na Anglo América, eram vários candidatos, só eu ainda da São Bernardo, e fui o único selecionado para a vaga de direito tributário para estagiário na área tributária. Isso foi em 1900 e? Foi em 1998, em janeiro de 98. Eu lembro que logo depois você foi para a Volkswagen, não foi? Fui para a Volkswagen em agosto. Abriu-se uma oportunidade na Volkswagen, estava num processo, havia ocorrido a cisão da Auto Latina, né, e estava se reconstruindo o departamento tributário na Volkswagen. E aí eu fiz parte desse departamento, inicialmente como estagiário, depois eu fui efetivado na área tributária. E ali se foi, né? Foi todo o desenvolvimento da minha carreira. E depois, então, de formado, você continuou já como advogado na Volkswagen? Continuei como advogado da Volkswagen, trabalhando na previdência privada. Depois de concluir o estágio em direito tributário, fui para a previdência privada, trabalhei com direito previdenciário, contratos, operações de tesouraria, posteriormente administração de processos judiciais, assumi a posição de head do departamento jurídico do banco, do banco Volkswagen, né? E aí se foi toda a construção da minha carreira, inclusive terminando aqui como superintendente do Banco BV. Certo, uma carreira que seguiu então o que você planejava. Exatamente, o Gilberto. Eu tive muita sorte e muito bons professores. Isso é verdade. Porque na faculdade, quando eu iniciei na área tributária, eu tinha um conhecimento muito bom, muito além daquela época do mercado, pelos nossos professores. E merece, isso que eu ia falar. Era sensacional. A aula com o professor Farid era um espetáculo a cada semana. Um espetáculo a cada semana. Verdade, verdade. Eduardo, e me diga uma coisa. Uma vez na carreira corporativa, no mundo empresarial, outras oportunidades se abriram para você, né? Não apenas
o que já é um certo equívoco dizer não apenas, né? Além, fica melhor, da atividade na empresa, no banco, enfim, no departamento jurídico, você passou a ter uma série de atividades laterais também, né? Sim. Poderia contar um pouquinho para a gente Sim, sobre isso? Eu fui membro do Conselho de Administração do World Trade Center. Sim. Representando a própria Volkswagen Previdência Privada, que era uma das cotistas, e exerci muito a carreira associativa. Então, eu fui diretor da ANEF, que é uma associação nacional de empresas financeiras vinculadas aos bancos de montadora. Fui presidente da Comissão Jurídica da ACREF, que é uma associação de financeiras. Sou membro, até hoje, da Comissão Jurídica, do Comitê Jurídico da FEBRABAN. Acho que hoje um dos membros mais antigos do Comitê de Assuntos Jurídicos da FEBRABAN. E, fora isso, exerci também. Trabalhei na OAB, no Conselho Federal da OAB. Comissão de Direito Bancário, né? Na Comissão de Direito Bancário da OAB Federal. E essa vida associativa, essa vida política também me ajudou bastante, né? É verdade. Tudo acaba sendo um complexo, né? Compondo uma unidade de oportunidades que fazem com que, além do desenvolvimento de uma atividade, de um serviço, a bem do seu contratante, você consiga também levar para fora, né? Acho que isso é muito importante. E aqui a pergunta: quando que você decidiu levar para mais gente esse seu conhecimento, indo para a carreira acadêmica, partindo para o mestrado? Quando que se deu essa decisão na sua vida? Que eu sei que é uma correria, né? Em que momento que você falou, agora eu quero dividir esse meu conhecimento? Gilberto, eu acredito que depois, quando eu fiz 40 anos, eu falei, eu acho que eu tenho uma boa experiência e eu gostaria de seguir uma vida acadêmica. E aí foi onde eu procurei fazer o mestrado, foi onde eu iniciei algumas aulas, dei uma aula até na casa, né? Sim, no nosso curso. Sobre contratos imobiliários e garantias. E aí foi aparecendo essas oportunidades. Eu gosto muito dessa questão de lecionando com aquilo que eu aprendi, né? Vendo um pouco e fazendo parte da história. É verdade. Porque principalmente no segmento financeiro, houve uma construção de um novo segmento de contratos, de uma nova sistemática de contratação. O juizado de pequenas causas surgiu já na nossa formação. Quer dizer, nós acompanhamos toda essa evolução do direito. É verdade. E no final das contas, além da sala de aula, o caminho acadêmico ele acaba nos permitindo dividir conhecimentos por outros meios, né? Por exemplo, o resultado do seu mestrado hoje é livro, não é? Publicado pela editora Dialética. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Não, e tem uma curiosidade aqui que eu queria contar com o Gilberto. Eu tinha acabado de redigir a minha monografia falando sobre gestão jurídica. E aí, quando eu estava concluindo, eu falei assim, Gilberto, concluí, eu acho que falei um tema inédito. Falei sobre gerenciamento jurídico proativo. Ele falou assim, Edu, você sabe o que você faz, que eu acho que é legal? Faz uma pesquisa internacional para ver se alguém falou da matéria. Aí eu falei, tá, tudo bem, quase pronto, finalizado. Fiz a pesquisa. Aí encontrei uma professora finlandesa que escreveu sobre proatividade no direito. Aí começou a dar aquele frio na barriga. Aí eu peguei o primeiro artigo acadêmico que ela fez e eu falei, ela está falando a mesma coisa que eu estou falando. Não é possível que a gente falou a mesma coisa. Eu fiquei desesperado. Então o Gilberto me deixou desesperado. Aí eu fui falar com o meu orientador na época, né, o professor Emerson. E ele falou, Gasparotto, fique tranquilo, ela não falou a mesma coisa. Liguei para a universidade lá na Finlândia, peguei o material dela e foi muito bom, Gilberto, porque essa é só a dica, porque deu uma dificuldade maior, mas o livro ficou eu consegui colocar nessa obra as lições dela, fazer o comparativo, falando, olha, ela fala disso, eu não falo disso, eu vou por um outro caminho.
E essa monografia ficou entre as 10 melhores da FGV. E aí virou o livro, falando sobre gerenciamento jurídico proativo. Muito bacana. O título, então? Gerenciamento jurídico proativo. Está publicado pela editora Dialética. Notem, é interessante a gente falar sobre isso, né, Eduardo? Porque, a rigor, no mestrado não existe o critério do ineditismo, mas a preocupação é evitar plágio. Exatamente. Né? E você foi um pouco além. No final, acabou virando até um produto de um diálogo com doutrina e com uma doutrinadora finlandesa. Olha que coisa. Como a ciência leva a gente para lugares que a gente não pode nem imaginar, né? Exatamente. É maravilhoso. E foi muito interessante porque aí eu comecei a conseguir levantar toda a história do direito preditivo com o Edward Dauer, que foi uma das primeiras pessoas em pensar em advocacia preventiva nos Estados Unidos, sendo ele um profissional que atuava na prevenção na área de direito, defendendo planos de saúde. Rapaz, é verdade, a gente conversou sobre isso. Porque Edward Dauer, o que ele fez? Ele trabalhou pensando nessa situação, porque com a AIDS, sim, as pessoas acionavam os planos de saúde. E tinha várias demandas. E ele falou assim, espera aí, a gente precisa trabalhar na prevenção do direito. Isso nos anos 80. Então, ele é o pai do direito preventivo. E a Helena Rápio fala sobre proatividade, que é você ser preditivo, né? Então, quer dizer, você atuar antes no combate de alguma coisa que poderia acontecer futuramente. E depois, concluída essa pesquisa, a aplicação do que você buscou no mundo acadêmico na sua atividade profissional cotidiana. Você poderia falar para a gente um pouco sobre isso? Olha, como que o mundo corporativo está desenhado, se ele está preparado ou não para esse tipo de proposta? Está preparado é o que o mundo corporativo busca. Sim. Embora, quando a gente fala de preditividade, só 3% dos advogados fazem, ou 3% dos departamentos jurídicos fazem. Eu já vi, por exemplo, quando a gente fala na questão trabalhista, várias palestras em que profissionais mencionam, falam, olha, aqui a gente advoga numa boa advocacia preditiva. A gente, no desligamento, quando tem a ação, a gente entra em contato com o departamento de recursos humanos da empresa, com a área, e a gente procura todos os subsídios. Mas quando a gente está falando do preditivo, antes, fala assim, como que eu evito a ação judicial? Como que eu faço um desligamento adequado? É necessário desligar aquela pessoa? Então, isso é a preditividade. E é como que você trabalha em conjunto com as determinadas áreas nesse processo. E o diálogo disso com o desenvolvimento dos programas de compliance? Você tem verificado algo parecido ou não? Tenho. E ainda, por exemplo, quando você pega no trabalhista, tem um compliance trabalhista, né? E existiram casos agora em mídia que amplamente divulgados de diretores sendo pegos por departamentos de compliance por condutas inadequadas, né? E aí como que a instituição se posiciona, né, nesses casos, né? Então o compliance e isso daí ele passa antes de tudo por um conhecimento de legislação, por um conhecimento de comportamento. As duas coisas se misturam. Certo. E é interessante, né? Porque me parece que a solução para tantos problemas que nós temos hoje, até na ponta da linha, o excesso de ações que acabam assoberbando demais o trabalho do judiciário, enfim, tudo isso teria em boa parte, pelo menos, uma razoável solução, se nós tivéssemos um desenvolvimento de atividades preditivas um pouco mais eficazes, né? Sim, sim. E o ministro Barroso é uma das pessoas que mais fala sobre isso. Logicamente, quando a gente fala no segmento trabalhista, no Brasil o Brasil é um dos países onde tem maior concentração de ações judiciais. Mas isso não tem que ser somente o objeto de crítica, que a gente tem que ter como empresa, atuar para evitar a quantidade de demanda. É verdade. Eu acho assim, uma ação trabalhista tem 4 causas. Primeiro, pode ser o descumprimento do contrato.
Segundo, pode ser necessidade. Terceiro, mágoa. Quarto, questão de caráter. São as 4 situações que envolvem uma reclamação trabalhista. 3 estão sob controle da instituição. Uma da não. empresa. Contrato, cumprir. Mágoa, como evitar essa mágoa. Financeiramente, como você resolver o problema dessa pessoa para que quando ela seja desligada, ela retorne ao mercado de trabalho. Informação de quais são os direitos e deveres, cumprimento de tudo isso, então uma conduta em conformidade, né, com tudo isso, e por fim, respeito ao ser humano. Respeito ao ser humano. Pronto. E a preocupação na saída dele da recolocação. Auxiliá-lo nesse sentido. Auxiliá-lo nesse sentido. A função social da empresa. Isso, queria comentar. Talvez aí nós encontremos a maior expressão do que o Constituinte pensou em termos de função social. Trate do modo adequado aquele trabalhador enquanto está no seu quadro e o auxilie para o próximo passo. Exatamente. E isso daí é impressionante como em multinacionais tem essa consciência. É importante e que isso acabe sendo levado de modo mais largo, mais aberto, para que muitas outras iniciativas empresariais se pautem nesse tipo de comportamento, né? Sim, e isso está crescendo muito no Brasil, né? Essa preocupação de desligamentos e o que fazer e como fazer esse processo de recolocação. Poxa, maravilha. Meu amigo, eu gostaria de continuar horas aqui com você, mas a nossa proposta de tempo nos traz já para o final desse bate-papo. Só que antes eu queria te pedir 2 coisas. Primeiro, que você deixasse seus contatos pelas redes sociais, aqueles que você entender interessantes, para que pessoas que queiram, alunos e outros profissionais que queiram entrar em contato com você para continuar trocando ideias sobre carreiras possam fazer. E 2, que você deixasse uma mensagem final de incentivo e de orientação para os nossos estudantes, aqueles que se identificarem com a sua carreira, com a sua história, para que eles possam trilhar caminhos seguros, conseguirem chegar mais próximos dos objetivos. Bom, olha, procurando por Eduardo Gasparotto, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn, é a rede social que eu utilizo, é a rede social que pode ter de contato. A mensagem que eu gostaria de deixar a todos os alunos aqui da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é que a nossa faculdade é extremamente conceituada, existem vários profissionais em várias empresas, em várias posições de destaque provindas daqui da Faculdade de Direito de São Bernardo, e esse segmento empresarial eu acredito que possa ser preenchido por muitos desses alunos, que tem dentro do seu quadro, do seu corpo docente, profissionais que trabalham, que procuram ensinar questões que estão muito conexas com o mercado empresarial. Assim como você, né, Gilberto? Bondade sua, bondade sua. Meu amigo, foi uma honra te receber aqui. Quero dizer que a casa é nossa, né? Como eu repito e costumo dizer, e vou dizer isso reiteradamente a vida toda. A faculdade, como qualquer escola, é feita pelos seus alunos. E quando nós, vou colocar no plural aqui, voltamos à nossa casa-mãe, é sempre motivo de festa para a instituição. Então as portas estarão sempre abertas. Prazer imenso. No dia que você tiver um tempinho, venha visitar a gente, conversar com os nossos alunos, porque eu tenho certeza que serão momentos de felicidade e de muito proveito para toda a comunidade. Eu posso testemunhar, acompanhei tua carreira inteira, assim como você acompanhou a minha, né? Amigos de trincheiras, como eu disse, dos bancos da nossa gloriosa faculdade, né? E eu sei que tem muita coisa legal que aconteceu nesses 20 e tantos anos já, né, de estrada, poxa, já caminhando para 30 quase, né? E que pode ajudar essa juventude a se espelhar, a encontrar caminhos, a correr atrás de algo que realize sonhos, como na tua vida. Tudo acabou se realizando a bem do que é justo, porque eu sei do seu esforço, de tudo que você trabalhou para isso. Prazer imenso. Muito obrigado, Gilberto. Eu queria contar só uma historinha, finalizando aqui. A gente está falando muito de visual law, novas peças, né? Como dessa modernização. E a primeira mudança de peça que aconteceu na história do direito aqui no Brasil veio de um professor daqui da casa, o Rodolfo Gonzalez. Né? Verdade. Que fez uma peça em poesia que gerou a primeira jurisprudência que permite que hoje as peças sejam escritas em visual law. Porque ele escreveu uma peça em poesia, o acórdão vem em poesia,
Está no livro do Maximiliano Furrer, também Sim. tem lá uma notinha de rodapé. Então, quer dizer, mostrando o quanto essa faculdade aqui é inovadora e pelo seu quadro de professores. É verdade. Grande professor Rodolfo Alonso Gonzalez foi nosso professor no 5º ano em Direito Empresarial, na época Direito Comercial. Exatamente. É verdade. Exatamente. Saudade do professor Rodolfo. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Eduardo. Vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que cada um de vocês tenha extraído momentos e informações importantes desse bate-papo e te espero para o próximo episódio do Carreiras, aqui direto dos estúdios da nossa amada Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Um grande abraço e até breve. Até mais.